Graças a Deus, mais uma vez estamos juntos para meditar na palavra de Deus, para refletirmos naquilo que Deus tem proposto para nós. Deus é um Deus que tem pensado o bem para o seu povo, não o mal. Fale com Deus, persevere em oração. Primeiramente, devemos entender profundamente o significado dessa tão conhecida e amável palavra oração. Segundo o dicionário da Bíblia Almeida, oração é uma aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou pensamento, em particular ou em público. A pessoa que ora a Deus tem que ter sinceridade no coração, porque ninguém consegue enganar a Deus. Lá em Jeremias, no capítulo 17, versículo 10, está escrito: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então não adianta querer orar, falar com Deus sem ser sincero, sem ter sinceridade. Porque Deus, ele esquadrinha o coração. Quando você for orar, quando você entrar na presença de Deus, seja sincero. Entre com autoridade, mas seja sincero e humilde diante de Deus. Muitos oram, pedem e não recebem. Ouça o que está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Isso quer dizer que as pessoas pedem e não recebem, porque os seus motivos são maus. Pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. A oração tem que ter alguns ingredientes importantes que não podem faltar. A oração inclui confissão. Você pode conferir no Salmos 51. Tem que ter na oração adoração. Você pode ver lá no Salmos 95, de 6 a 9. E também Apocalipse 11, 17. Tem que ter aquela comunhão. Você tem que mostrar para Deus aquela comunhão verdadeira. Como está lá no Salmo 103, do versículo 1 ao 8. Tem que ter gratidão na sua oração, como 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 1. E você pode fazer a sua petição pessoal, como está em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 8. E também na oração você pode interceder pelos outros, como está em Romanos, no capítulo 10, versículo 1. Para ser atendida, a oração requer purificação. Você tem que ser puro, como eu falei anteriormente. Você tem que chegar diante de Deus com sinceridade, com humildade, como você pode conferir lá no Salmos 66, no versículo 18. Você tem que orar com fé, como diz Hebreus, no capítulo 11, versículo 6. A oração, para ser atendida, ela requer purificação. Você tem que ser puro, como eu falei anteriormente. Você tem que chegar diante de Deus com humildade, com sinceridade, como está lá em Salmos 66, versículo 18. Você tem que orar com fé, como diz Hebreus 11, versículo 6. Ter uma vida em comunhão com Cristo. Está lá o exemplo em João, capítulo 15, versículo 7. Você tem que ser submisso à vontade de Deus. Você tem que estar pronto a obedecer a palavra. Não adianta você ir ao médico porque você está com dor. Você vai contar toda a sua história para o médico, tudo o que aconteceu, como começou a dor, e o médico passar a receita e você não tomar o remédio. Então, para que você foi ao médico? Então, você tem que ser submisso à direção, à vontade de Deus, como está lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 14 e 15. Na oração você vai ser dirigido pelo Espírito Santo. Você tem que ter o espírito de perdão, você tem que reconhecer que você está errado, chegar diante de Deus com humildade,
como está lá em Mateus 6,12. A verdade é que o Espírito Santo que vai interceder por nós, como está em Romanos, no capítulo 8, versículo 26 e 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O importante é você chegar com sinceridade na presença de Deus. Ah, mas eu não sei orar, não sei o que eu vou falar. Você fala com tantas pessoas, você conversa com tantas pessoas, você fala seus problemas para tantas pessoas. Por que você não pode falar para Deus, em particular com Ele? Ele vai honrar você publicamente. Jesus nos deu o exemplo dessa aproximação com o Pai através de palavras, ou seja, nos deu um exemplo de uma vida de oração, para assim fazermos também, nos ensinando a oração do Pai Nosso, descrita no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 9, como uma oração modelo. E nos versículos anteriores, versículo 6, ele diz às multidões no decorrer do seu sermão. Olha o que Jesus disse no decorrer de seu sermão. Ele dizia: mas quando você for orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Conte para Deus suas necessidades e suas dificuldades. Ele vai te ouvir e te guiar. Seja perseverante em oração. Persevere, não desista no teu propósito, como está escrito no livro de Jó, determinando tu algum negócio, ser-te-á firmes, e a luz brilhará em teu caminho. Entre, persevere em oração, seja firme, como está escrito lá em Colossenses, no capítulo 4, versículo 2. Perseverai na oração, velando nela com ações de graças. Perseverar em oração tem dois sentidos. Primeiro, orar sempre, não parar, não desistir. Segundo, perseverar no mesmo sentido é seguir determinando até receber sua vitória. Não desista, meu amigo, minha amiga, não desista não, fique firme. Deus, ele ouve você. Fale com ele, dê uma chance para ele. Tenha essa experiência com Deus, vai ser maravilhosa. Que Deus abençoe você e sua família com a alegria de viver à luz da Bíblia.